Fala galera que acompanha a Escola da Fortuna. Bom, tenho certeza que esse vídeo vai bombar demais, né? Porque quantas pessoas trazem esse tipo de informação para os investidores brasileiros, né? Eu estou aqui com o relatório da XP do quarto trimestre, as perspectivas, né, para o ano de 2020. Então é tudo em inglês, né? Eu sei que muitos brasileiros têm dificuldade ainda em entender o inglês, ainda em termos ainda técnicos, né, de finanças e tudo mais. E aí esse vídeo é uma oportunidade para vocês poderem se acostumar, né, com os termos em inglês, os termos contábeis, de finanças e etc. E é a oportunidade de eu traduzir, né, esse relatório para vocês verem como é que a XP está indo, quais são as expectativas para o futuro, né? Porque é uma das empresas que tem sido bastante comentada, né, entre os investidores brasileiros, tem sido bastante badalada e, e é uma empresa que não é negociada na bolsa brasileira, né? Negociada, eles abriram capital na bolsa americana, né? E por isso, né, eles não têm um relatório disponível em português. Nós só temos um relatório disponível em inglês, tá? Então, para quem não sabe, Roberto, como é que eu busco essa informação? O que que eu tenho que fazer, né? Eu simplesmente faço isso aqui, ó. Vou lá eu posso ir no Google, por exemplo, né? Aí eu digito XP Inc., que é de Incorporation, né? E IR, que é Investor Relations. Aí, ó, tá vendo? Aí aparece já aqui, tá vendo? A primeira opção, ó, a página de Investor Relations, que é relações com investidores da XP. Aí quando eu clico aqui, né, já vai direto para a página que mostra as informações, ó, tá vendo? Aí tem um web meeting que teve recentemente, no qual a XP comentou sobre os resultados na verdade, não seria ainda o resultado propriamente dito, completo, né, com todas as demonstrações financeiras e tal, mas é só uma prévia do que pode vir aí como resultado do primeiro trimestre. Vou mostrar para vocês depois, tá? Tem também, eles fizeram também um web meeting, né, para falar do Covid-19, da crise do Covid, né? Ou seja, se eles já estão cientes do que está acontecendo, né? Se eles já estão colocando as dificuldades que eles vão passar aí nesse ano, óbvio que tem muita coisa obscura ainda, ninguém sabe a profundidade dessa crise, mas eles mantiveram é, um guidance, né, bastante forte, né, para o ano de 2020. Tá? Então eles ainda são bem confiantes. Agora, se vai entregar esse resultado ou não, forte dessa forma, aí só o tempo vai dizer, né? Mas vamos lá, eu já abri essas páginas todas aqui, né? Então aqui é o relatório do quarto trimestre de 2019 e também o resultado de 2019 completo, né? E aí é que primeiro você tem uma carta do Benchimol escrita para os investidores, né? Dos Estados Unidos isso aí também é uma coisa muito bacana e forte, né? Essa cultura dos CEOs emitirem uma carta, escreverem uma carta mesmo por eles mesmos, né, para os investidores. É bastante interessante isso e os investidores americanos levam isso muito a sério, né? A questão de isso também traz um pouco aquela questão da cultura de dono e tudo mais, né? Que as empresas, que as pessoas buscam, né, empresas que têm essa cultura tipo assim, você sabe quem é o dono dessa companhia, quem é o cara ali que está representando a empresa, né, e querendo levar ela para frente. Mas vamos lá, beleza. Então ele vai falando aqui, né, que a gente que teve 2019 foi um ano de crescimento muito forte, resultados muito bons, né? Teve crescimento da receita, praticamente dobrou, crescimento da de margem de lucro, né, da empresa, né, foi para 20,9, está escrito aqui, ó, né, a profitability, né, a lucratividade da empresa, medida em termos de margem líquida. Existem vários indicadores de lucratividade, como o retorno sobre patrimônio líquido, o retorno sobre capital investido, tudo isso é profitability. Mas, no caso, ah, aqui nesse parágrafo ele está citando o profitability, né, lucratividade, como se
se fosse a margem líquida, né, que fechou o ano em 20,9, tá? Então vamos lá. Aí ele fala sobre essa parte aqui, esses parágrafos, ele fala sobre o cenário, né, do mercado de capitais brasileiro, né, falando que, explicando que tem a maior parte, né, 90%, né, dos ativos estão em bancos, aqui está falando aqui, ó, approximately 90% of Brazilian assets are still within large banks, né, ou seja, o que ele quer dizer com isso? Cara, nós temos espaço para crescer, né? Então, assim, tá tudo na mão dos caras, a gente está chegando forte, né? Aí ele critica aqui, né? Os grandes bancos, a questão de altas taxas, baixa qualidade dos produtos, ineficiência dos serviços e tal. E então a XP no segmento dela de corretora, ela já tem 50% de market share. Pô, Roberto, então já é uma posição já muito grande, né? Será que a XP ela vai conseguir entregar esse resultado todo, esse crescimento todo que estão esperando? Aí que tá. Quando você fala de crescimento, você tem que olhar o quanto esse setor está crescendo e o quanto a companhia tem de market share. O melhor dos mundos seria quando o setor está crescendo, né? Crescendo bastante, que é o caso que é o caso do segmento da XP, né? Porque aí você tem, por exemplo, ainda quase quantos brasileiros investem na bolsa de valores, por exemplo, né? Você tem aí 1% da população, talvez, investindo em bolsa de valores. E tesouro direto também, né? É uma coisa que está crescendo muito, fundos imobiliários, enfim. Esse setor é um setor que está crescendo demais, tá? Por outro lado, a XP já tem uma fatia de mercado considerável. Então, se você tivesse os dois juntos, tipo assim, baixa fatia de mercado, baixo market share e, e alto crescimento, aí a XP ainda teria isso ainda mais potencializado. Né? Mas pelo fato do setor estar crescendo muito, a XP consegue entregar resultado, mesmo se ela mantivesse apenas os seus 50% aí ao longo do tempo. Tá? Enquanto o setor estiver crescendo muito, tem espaço, beleza? Vamos ver aqui. Aí ele fala aqui também uma parte interessante, ó, que ele fala, ó, estamos bem capitalizados, né? Com mais de 7 bilhões em caixa, preparados e monitorando o coronavírus, né? A crise do coronavírus. E ele fala das oportunidades de mercados, a confiança e tal, e que eles acreditam que podem entregar, né, de 3 a 5 anos, né, de crescimento, né, e aí ele fala de CAGR, né, que é o desculpa, é o Compound Annual Growth Rate, que é a taxa de crescimento anual composta. O que significa o CAGR? Se você, vamos supor que em 5 anos, tá, uma empresa cresceu 200%, tá, você pega, sei lá, o crescimento de 2020 a 2025, uma empresa cresceu 200%. Só que esse 200% ele não é uma coisa, provavelmente não vai ser uma coisa linear, né? Um ano ela pode crescer 20%, o outro ano crescer 50%, o outro ano baixar para 40%, então é uma coisa que oscila, né? Ao longo do tempo, só que no final da história toda cresceu 200. O CAGR, ele pega essa oscilação, né, que teve de crescimento ao longo do tempo e traz como se fosse uma coisa linear, né? Ele transforma aquela oscilação em uma coisa linear. Então é como se todos os anos a XP crescesse linearmente 35% ao ano. Mas a gente sabe que não vai ser isso, sabe que um ano vai ser mais, outro menos, provavelmente, né, a gente vai ter os primeiros anos aí de boom, que vai crescer muito, né? E aí depois essa taxa de crescimento ela vai caindo gradativamente. E aí ele fala também em manter uma margem líquida, né, do negócio entre 18% a 22%. Tá? Então a margem líquida de 2019 já foi melhor que a de 2018. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá então a alguns números do resultado, né? KPIs, né, que é o Key Performance Indicators, né, indicadores de performance chave. Aí tem aqui o quanto que foi o crescimento de 103%, tá vendo? De 2019 em relação a 2018. Retail, né?
Aí ele separa por segmento, tá, pessoal? Ele separa por segmento aqui, ainda não é ainda não é esse quadrinho aqui que a gente está vendo agora, ainda não é aquela coisa de receita, custos, lucro bruto, não sei o que não. Ele está nesse primeiro momento aqui, nesse primeiro quadrinho aqui, ele está mostrando o quanto cresceu, por exemplo, o varejo, né, que é retail, varejo, né, essa sigla AUC é Assets Under Custody, é isso mesmo, Assets Under Custody, que é ativo sob custódia, tá? Então cresceu 103%, uh, clientes ativos no varejo cresceu 91%, então, tipo assim, todas as áreas, né, estão crescendo muito da XP, né? Serviços de emissão, aí pode ser, por exemplo, aquelas comissões que as corretoras ganham para distribuir securities, né, para distribuir debentures, para distribuir ações em IPOs e etc. Depois eu vou mostrar para vocês a distribuição da receita, como é que é da XP, mas a maior parte da receita vem, né, do retail, né, que é o varejo, tá? Também tem uma parte pequena, né, acho que é 2% da receita total, acho que é da XP, que é o conteúdo digital. Provavelmente, eu não sei, eu não tenho tanta certeza, mas talvez seja aqueles portais Infomoney, né, esse tipo de coisa, né, que inclusive a XP comprou, né, e outro tipo de receita aí. Então, tipo, tudo cresceu pra caramba, né? 103%, 91%, 56%, 66%, 185%, teve muita IPO, né? Teve bastante IPO em 2019, contribuindo para esse salto aqui na receita, né, de serviços de emissão. E aí aqui mostra mais ou menos, né, bem resumidamente, né, que o gross revenue, né, que é a receita bruta, né, cresceu na comparação ano a ano, na comparação trimestral, né, que ó, quarto trimestre de 2019, quarto trimestre de 2018. Na comparação trimestral cresceu 90% e na comparação anual cresceu 72%. É um crescimento muito expressivo, né? Aí net revenue, né, que é receita líquida, né, bem próximo também. Gross profit, né, que é o lucro bruto, né, cresceu. Ou seja, se cresceu, o lucro bruto cresceu um pouco mais do que a receita líquida, isso quer dizer que teve aumento de margem bruta. Aqui a gente pode observar aqui, ó, a margem bruta no quarto trimestre de 2019 foi 71, a margem bruta altíssima, né? E 65% que foi em quarto trimestre de 2018. Lembrando, pessoal, que essa área de corretoras é uma área complicadíssima, tá? Hoje XP, óbvio, é uma empresa muito mais complexa, né? Não é simplesmente uma corretora, mas a maior parte dos resultados vem disso. E assim, se você for ver, eu já pesquisei sobre a questão da lucratividade das corretoras brasileiras e a maioria é um desastre, tá? Ou dá muito pouco lucro, né, margens muito apertadas, ou opera até mesmo em prejuízo, tá bom? Então, assim, a XP, eu acredito que por ter escala, né, bastante escala aí, porque isso é o legal quando você tem uma coisa que você trabalha com serviços financeiros, você consegue ganhar muito na escala, né? Porque você aumenta muito os ativos sob custódia, só que a velocidade de custos, né, que você tem por exemplo, com mão de obra, né, ou mesmo tecnologia não cresce na mesma proporção, né? Eu vou mostrar para vocês que os custos cresceram proporcionalmente menos do que a receita. Isso é bom porque dá mais espaço para crescer margem, né? Então você vê, pô, os grandes bancos aí, né? Hoje em dia a tendência é cada vez ficar mais eficiente em termo e mais rentável, né? Porque você tem uma estrutura física cada vez menor e os ativos sob custódia, né, não estão aumentando mais hoje em dia. Os grandes bancos os ativos sob custódia já têm dificuldade de crescer, né? A XP mesmo falando aí, né, que 90% está na mão dos bancos e a tendência a médio e longo prazo é que os grandes bancos percam uma parte, né, desses ativos sob custódia, né, para as novas empresas
que estão chegando aí nesse mercado, né? Como a XP. E, enfim, é isso, né? Ah, hoje esse tipo de empresa é bastante baseado em tecnologia, né? E dá para cortar bastante o custo operacional. Vamos lá então. Aí aqui tem um resuminho, ó, né? Falando que a receita cresceu. A receita, então, em reais foi de 1,8 bilhões. Então, olha só, a receita do ano de 2000, do quarto trimestre, desculpa, de 2019 foi 1,8 bi. Então, eu não sei quanto que foi, deixa eu ver quanto que foi aqui no ano todo. No ano todo, ó, no ano todo foi 5 bi 5.500, né? E o valuation, e isso aqui já em reais, tá? 5.500 em reais. E o valuation da XP, pessoal, já estava, tipo assim, se eu não me engano, no ponto mais alto que ela atingiu, acho que foi R$ 40, R$ 42, alguma coisa assim. Desculpa, 42, 40, US$ 42 o preço da ação que chegou lá na Nasdaq, né, na Bolsa Americana. Quando chegou nesse patamar, se eu não me engano, convertendo para reais, a XP acho que estava valendo coisa de uns 100 bilhões de reais, alguma coisa assim. Cara, era muita coisa, tá? Muita coisa. Então, você já tinha ali embutido no preço da XP um crescimento absurdo, né? Qualquer coisa que desse errado, obviamente o ajuste ocorreria. E o coronavírus veio justamente para isso, né? O coronavírus veio, né? Fez com que aquelas. Então aí que está a questão da que eu falo para vocês, empresas de crescimento, né? Quando você paga muito caro para uma empresa de crescimento, você espera. É como se você já tivesse certo que aquele crescimento fosse ocorrer e que nada desse errado. Porque se algo der errado, né, a merda tá feita. Se algo der errado, automaticamente o preço se ajusta, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de empresa que tem um valuation muito elevado, porque espera-se um crescimento muito forte, blá, 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 porque já está embutido o crescimento no preço, já está pagando pelo crescimento antecipadamente. Se esse crescimento não vier, tem muito mais coisa fora do nosso controle do que dentro do nosso controle, né? Nós como investidores, inclusive os próprios administradores da XP, né? Então aí só daí você tira, né? Que pô, o acaso está aí para provar para a gente que uma merda pode acontecer a qualquer momento, né? Nossa vida é assim, né? A maioria das variáveis da nossa vida estão fora do nosso controle. Tá? Então, por isso que é importante você investir em empresas que têm uma margem de segurança interessante. E quando você está falando de uma empresa de crescimento rápido, como a XP, aí você tem que ter um olhar redobrado. Porque quando você não espera que uma empresa cresça, né, que ela se mantenha naquele patamar ali, dificilmente ela vai ser negociada a múltiplos altos, né? Fui falando de múltiplos, mas eu poderia falar também de fluxo de caixa descontado, né? Não teria problema nenhum. Mas a verdade é que se você for olhar, por exemplo, Itaúsa, ninguém espera que Itaúsa cresça 20, 30% ao ano. Todo mundo espera que Itaúsa cresça aí no máximo 10% ao ano. Então, se você for olhar o preço-lucro histórico da Itaúsa, dificilmente ela sai ali da faixa entre 8 e 12, né? Ou seja, dificilmente e você sabe que é uma empresa que tem consistência, que tem histórico bom, não sei o quê. Então, se você investir nela ali, é muito difícil você estar pagando caro por aquele tipo de ação, porque o mercado já não espera muita coisa dela, já é uma coisa estável, né? Então, é diferente. Aí, óbvio que você tem casos assim, por exemplo, igual aconteceu recentemente da VEG, né? Que atingiu um valor, na minha opinião, também muito exagerado, mas é porque hoje, com esse crescimento midiático, né? E das pessoas falando de investimentos o tempo todo, no Instagram, tá na boca do povo, VEG, é uma empresa boa mesmo, e aí toda essa atmosfera eufórica ajudou para que a companhia chegasse nesse valuation exagerado que ela chegou, né? Já está exagerado ainda com essa correção que teve, né, recentemente do coronavírus, mas antes estava mais absurdo ainda, tá? Então você gera essas distorções aí. Então a expectativa nesse tipo de empresa é muito grande, né? E já está embutida no preço. Beleza? Então vamos lá então. É, E obviamente que essas quedas que teve agora, por exemplo, me tornei acionista da XP agora, né? Quando caiu para na casa dos US$ 17 mais ou menos, a ação foi quando eu fiz o investimento e até agora estou me dando bem, mas obviamente que pode cair mais, pessoal, pode cair mais, pode ir abaixo de 17, mas eu achei que já
quando foi para 17, já estava com um desconto maior que 50% em relação ao topo, né? Os múltiplos começaram a ficar mais interessantes pelo tanto que ela está crescendo, né? Se você for pela regra, por exemplo, do Peter Lynch, né, que fala preço, lucro, crescimento, pegar empresas com preço, lucro, crescimento menor que 2, esse critério eu levo mais comigo quando é uma empresa que você já sabe o que esperar dela, né? Aí eu pego esse critério aí de preço lucro crescimento 2. Agora, quando é uma empresa de rápido crescimento, como a XP, eu costumo pegar no máximo o preço sobre lucro igual a 1. Esse é um critério meu, que eu uso, tá? Obviamente que eu vou olhar também para o fluxo de caixa descontado, mas eu também, como suporte de decisão, também uso, né, o preço lucro crescimento, tá? Então, no caso que a gente chegou, quando a ação foi parar em US$ 17, a gente chegou na situação em que o preço lucro crescimento ficou bastante atrativo, né? Em termos de crescimento do que ela apresentou em 2019, o preço lucro crescimento ficaria até abaixo de 1. Mas como vocês podem ver, que eu mostrei lá em cima para vocês no relatório da XP, o próprio benchmark, que já é uma versão otimista, né? Porque, pô, todo cara que é dono da empresa é otimista em relação ao negócio, dificilmente o cara vai fazer uma premissa pessimista, né? Então você tem ali um crescimento de 35% ao ano que ele vai conseguir entregar nos próximos 3 a 5 anos, tá? Então, o mais correto, quando você faz o cálculo do preço-lucro crescimento, no caso da XP, não é usar o que já aconteceu. 2019 já passou, já foi. E ainda a gente tem um caso agora de coronavírus, que pode ainda impactar esse crescimento médio de 35% ao ano que eles estão planejando entregar, certo? Ou seja, a conta que você vai fazer para um cenário otimista, tá? Para um cenário otimista, nem pessimista não. Você vai pegar o preço-lucro atual da XP, no caso, quando eu entrei nela estava 45, e dividir por 35. E ainda assim não chega no valor de 1, né? Ainda assim vai dar 1, alguma coisa, né? O preço do crescimento não vai dar de 1 para baixo, mas o ideal, o que eu mais gosto, é ver situações de que está abaixo de 1. Aí eu me exponho bastante à ação. Se por acaso a XP e voltar a cair e for para baixo de US$ 17, eu aumento a posição dela. Então hoje minha posição nela não é grande, não é grande, porque apesar de ser uma empresa sensacional e estar com preço muito mais atrativo agora, ainda não considero que é uma pechincha assim absurda, entendeu? Se fosse uma pechincha absurda, eu aumentaria mais ainda a posição nela, tá? Então, ó, vamos lembrar o seguinte, o Itaú, pessoal, comprou essa empresa por 12 bilhões de reais há uns 4 anos atrás. A empresa já estava sendo negociada depois do IPO, chegou a valer praticamente 100 bilhões de reais, cara. Olha a diferença, a empresa não cresceu isso tudo, lembra? Lucro acompanha crescimento, né? Desculpa, o preço da ação ao longo do tempo acompanha o crescimento dos lucros. Então, pô, como que você avança o preço da ação dessa forma tão abrupta assim, sendo que você não teve um crescimento de lucro tão exagerado? Cresceu, a empresa cresceu, mas não foi tão exagerado assim o crescimento da XP nesse meio tempo para justificar ela ser negociada quase 10 vezes o valor, né, de 4 anos atrás, tá? Isso ainda que o Itaú deve ter pagado um prêmio ainda, né, para aquisição, né? Mas enfim, vamos lá. Aqui, então, esses números aqui estão resumindo as coisas que eu já falei lá em cima, né? O total de ativos sob custódia, os clientes ativos na plataforma, né? 91%. Por causa do avanço na margem, né? O que é um net income? É o lucro líquido, né? Adjusted net income, provavelmente, quando ele coloca adjusted, né, que é ajustado, provavelmente ele está querendo tirar algum não recorrente que teve ali naquele ano ali, né? Por isso que você volta e meia vê EBITDA ajustado, não sei o que é ajustado, geralmente é alguma coisa não recorrente que ele tira, né, da, do cálculo para poder fazer uma métrica mais realista, digamos assim. Tá? Então, cresceu 119%, cresceu mais do que a receita,
né? E aí então entregou uma margem melhor, né? Uma margem líquida menor. Se a gente for ver aqui, ó, a margem líquida no quarto trimestre de 2018 foi aqui, ó, foi 13%, enquanto no quarto trimestre de 2019 foi 20, quase 25%, ou seja, ela conseguiu dobrar praticamente, né, a margem líquida, tá? E em termos anuais, em 2018 ela conseguiu entregar, provavelmente esse trimestre de 2018 foi um pouco ruim, né, alguma coisa típica aí, mas ela conseguiu entregar 16,6 em 2018 e 20 em 2019. Quando você quer calcular ou pegar como parâmetro, né, a margem líquida de uma empresa, é sempre bom você pegar o anual, né, porque aí você tem certa variação que ocorre na margem líquida ao longo do ano, e quando você pega o anual, você acaba deixando o negócio mais suave, né? Porque você no meio daquele sobe e desce, né? Você pega a média, digamos assim, do que aconteceu no ano, tá? Então a gente pode supor, pessoal, que como o próprio Benchimol falou na carta, né, ele quer entregar uma margem líquida entre 18% e 22%. Então você pode considerar aí para os seus cálculos aí de resultados futuros, mantendo aí uma margem líquida de aproximadamente 20% aí, tá, para os próximos anos. Aí fala aqui do conclusão do IPO, né, que saiu a US$ 27, só que, pô, só os institucionais conseguiram comprar US$ 27, né? Porque no dia, no dia do IPO, ele já abriu, né, as ações subindo 20%, né? Ou seja, a pessoa física não conseguiu pegar esse preço de US$ 27, né? É que vai mostrando, tipo, né, vai falando os comentários de cada coisa, né? Net Promoter Score, né? Para quem não sabe, o NPS é aquela pergunta que fazem, né? Isso é tipo uma pesquisa de satisfação do cliente. Você faz a seguinte pergunta: você de uma nota de 1 a 10, né? O quanto você indicaria, ou de 1 a 100 no caso, né? Quanto você indicaria a XP para um amigo ou parente, etc. E aí, no caso, o NPS da XP está 73, né? Como se fosse uma nota de 0 a 10, uma nota 7,3, tá? Então, é uma nota relativamente boa. E aqui, ó, é que eu queria mostrar para vocês, né, o breakdown, revenue breakdown, né, que é o desdobramento o desmembramento, né, da receita da XP. Né? Então, o retail, que é o varejo, 67%, como eu falei com você, né, que era a parte mais responsável pela receita. O institucional, 14%, né, serviço de emissão, 9%, né, e digital content, né, que é 2%, que é o que eu já falei para vocês também, que provavelmente vem de coisas da Infomon e outras plataformas aí de mídia que a XP tem, tá? Talvez venda de curso online também deve entrar nessa receita aí, provavelmente. Bom, é isso, pessoal. Acho que não vou entrar mais em tantos detalhes aqui. Aí quem quiser ver depois nos mínimos detalhes, as partes mais importantes eu estou falando para vocês, né? Aqui é o custo dos serviços vendidos, né? Aqui essa sigla aqui é Cost of Goods Sold, acho que é isso, Cost of Goods Sold, que é o custo dos bens e serviços vendidos, né? E aqui você pode perceber, ó, que o custo ele aumentou 58%, enquanto a receita, né, cresceu uns 90%, ou seja, você conseguiu gerar mais receita e o custo para você gerar mais receita aumentou menos, né, aumentou na proporção menor. Isso aí faz com que haja expansão das margens operacionais. E essa aqui é parte de despesas de vendas gerais e administrativas, né? Acho que essa sigla aqui, se eu não me engano, é Sales General and Administrative Expenses, alguma coisa assim.
E aí, tá vendo? Também cresceu menos, ó. Cresceu, as despesas cresceram menos, né, do que a receita, né? Cresceu 61% aqui do trimestre e em termos anuais 44%. E aí o lucro líquido ajustado, e é isso, né? Fluxo de caixa também, tem umas informações sobre o fluxo de caixa aqui, né? Fluxo de caixa operacional, né? O fluxo de caixa operacional líquido, né? Ele net é de líquido, né? Net cash flow foi de 668 milhões de reais, né? Tá aqui mostrando que é em reais aqui. E o Investing Activities é como se fosse o CAPEX, né? O CAPEX da XP, né? Ou seja, se você quisesse calcular o fluxo de caixa livre desse ano, no caso aqui é trimestre, né? Se eu quisesse pegar do ano, eu teria que vir para cá. Então, no ano, eu teria que pegar esse 1.500 aqui e subtrair, né, de 161. E aí eu teria o fluxo de caixa livre, então que daria mais ou menos aí uns 1.300 1.300 e poucos, falando em termos de bilhões, seria 1 bilhão 300 e poucos milhões, né? E aí você pode fazer o fluxo de caixa livre com base mais ou menos isso aí. Você pode pegar esse fluxo de caixa livre aqui do ano 2019, fazer sei lá, um CAGR aí para os próximos 3 ou 5 anos de 35%, né? Ver se não, é importante ver se não teve alguma coisa é, não recorrente, né? Que é alguma coisa que inflou demais o fluxo de caixa, porque olha só, aqui ó, você pode ver que teve triplicou, né? Então, olha só, a receita ela duplicou, mas o fluxo de caixa triplicou, né? Talvez seja melhor você fazer um estudo um pouco mais aprofundado desse fluxo de caixa aqui para ver, né, se não teve alguma coisa extraordinária nesse ano, né, que fez com que o fluxo de caixa ficasse relativamente acima do que ele realmente deveria ser, né? Beleza? E aí depois mostra as partes de asset liabilities, né, que é ativos e passivos e tal. E aí então vamos ver aqui para finalizar o vídeo, vamos ver aqui o, o KPI, né, para o primeiro trimestre de 2020, tá? Que é como se fosse um guidance, tipo assim, o que aconteceu no primeiro trimestre, né? Óbvio que ainda vai ser auditado, aquela coisa toda, né? Então é mais ou menos uma prévia, né, do que aconteceu com alguns ajustes quando for lançar o balanço de fato do primeiro trimestre de 2020, provavelmente vai vir alguns ajustes, mas isso aqui representa mais ou menos o que aconteceu, né, no primeiro trimestre de 2020. Então você teve a gente ele fechou o trimestre com 366 bilhões de reais de ativos sob custódia, ou seja, já teve um crescimento, né, em relação ao quarto trimestre, né? Vamos voltar lá no relatório e, e aqui fala, ó, tá vendo? Em 2019, em 2000, peraí, em 2019 estava com 409 bilhões. Então teve algum impacto aqui que diminuiu, tá? Diminuiu aqui o total de ativos sob custódia, tá, pessoal? Tava em 400 e poucos bilhões, 409 bilhões, fechou 2019 e tá em 366. Teve um impacto aí de aproximadamente uns 10% para baixo aí, tá? Vocês provavelmente a questão do coronavírus aí pode ser que deve ter afetado, né? Principalmente no mês de março. O clientes ativos atingiu a marca de 2 milhões, né? Um crescimento trimestral de 18%. Né? Então, olha só, ele tinha 1 milhão e 700k, 1 milhão e 700 em clientes ativos e foi para casa dos 2 milhões agora. Né? Então, teve um aumento aí de 300k, né? 300 mil novos clientes ativos. O NPS,
né, caiu, acho que caiu um pouco em relação àquele lá que eu te falei pra você, né, caiu um pouquinho, né, lá acho que tá um pouco maior, então, tá em 72, né, o gross revenue aumentou 60%, né, ou seja, apesar dos ativos sob custódia ter caído um pouco, cresceu a receita, né, em 60%. Se você, lembra que eu falei com vocês, ó, se a XP ela conseguir entregar a mesma margem líquida, né, que ela já vem entregando, que é na faixa de uns 20% mais ou menos, né, você conseguiria aí é, ter também um crescimento do lucro de 60%. Né? Então, se a receita cresce 60% e você mantém as margens operacionais, a margem líquida, você também vai crescer 60% o lucro, tá? Uma coisa proporcional. Então, se ele está falando aqui que o net margin, né, que é esperado que cresça 4%, indo para mais de 22%, ou seja, ainda teve uma expansão. Vamos ver se tem uma expansão em relação ao quarto trimestre. O quarto trimestre foi 24%, 24,6%, né? Talvez venha aí, ele está falando que provavelmente vai vir maior do que 22%. Pode ser que venha aí entre 22% e 24%, né? Então, ou seja, ele vai praticamente manter a margem em relação ao que aconteceu no quarto trimestre de 2019. Ou seja, a empresa deve aí apresentar também provavelmente um lucro de 60% maior, né? Sendo que eu comprei a empresa, eu comprei as ações da empresa, né, a um preço-lucro de 45 aproximadamente, então pode colocar aí que consegui investir numa margem consideravelmente boa, né? É isso, pessoal. Aí esse foi o comunicado aí da XP em relação ao que esperar da empresa para o resultado do primeiro trimestre de 2020. Tudo bem, mas é óbvio que acho que a maior parte do impacto, né, não só na XP, mas outras empresas também, né, provavelmente vão vir no resultado do segundo trimestre, né, de 2020. Falou? Um abraço aí, espero que tenham gostado. Até a próxima.